Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, ó nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venho hoje, nesse momento, ler essa palavra, né, que o Espírito Santo me inspirou, né, que está em Eclesiásticos, capítulo 3, versículo 16. As injustiças do mundo, debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes quanto a eles são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo fim os espera. Tanto um morre como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para o mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro da vida dos animais desce para a terra. E verifiquei que não há nada de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Essa é a parte que lhes toca. Pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Pus-me então a considerar todas as opressões que eles exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem a violência e ninguém os consola. E julguei os mortos que lhe faleceram mais felizes dos que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aqueles que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Bom, diante dessa palavra, a gente vê que aqui tem uma parte que diz: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Então, da mesma forma que Deus vai julgar a pessoa que conhece a palavra dele, que conhece a instrução do Espírito Santo, a pessoa que vive o Evangelho, a pessoa que renuncia à sua carne, que é muito difícil, mas é necessário, porque a Bíblia diz que devemos renunciar à nossa própria carne, tomar a nossa cruz e renunciar a si mesmo. A mesma pessoa que renuncia a si mesmo, que vive o Evangelho, que vai na igreja, que vai na missa, que vai, enfim, a mesma pessoa que vive a palavra de Deus, a mesma pessoa que segue os mandamentos, ela será julgada da mesma forma que a pessoa que, entre aspas, não segue. Da mesma forma que a pessoa que vive a vida da maneira como ela quer, sendo ela Deus da sua própria vida. Deus nos deu mandamentos. Não é que Deus é um pai opressor, né? Não é que Deus é um pai opressor que faz a gente fazer aquilo que ele quer. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Porém, é na liberdade que Deus nos testa. Deus não tem um controle, como se fosse um controle de videogame, como se fosse um controle de televisão, onde ele controla a nossa vida. Não. Nós que devemos colocar Deus no controle da nossa vida. Porém, é nessa liberdade que Deus vê se a gente está seguindo ou não. Se a gente está fazendo a vontade dele ou não. Porque fazer a vontade de Deus é muito mais difícil do que não fazer. Fazer a vontade de Deus é muito mais difícil porque fazer a vontade do mundo e do demônio é muito mais fácil. Viver
a carnalidade, viver no pecado é muito mais fácil. Se o pecado fosse ruim, o pecado é ruim, mas o pecado, para as pessoas que vivem nele, é algo que é sabor, porque assim, é algo saboroso, algo bom, entre aspas, mas não é bom. Para o nosso espírito, para a nossa alma, não é bom. Mas para o corpo é. O corpo tem vontades, desejos, vícios, da onde nós devemos renunciar. Não é mesmo? E todos nós vamos ser julgados da mesma forma. Não tem como a gente dizer que a gente é melhor. Não. A gente vai ser julgado da mesma forma. Porém, histórias diferentes, vidas diferentes, situações diferentes. Ninguém pode comprar o preço do julgamento de ninguém. Porque o julgamento é individual. E aquilo que a gente fez, a gente vai pagar. As nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos julgamentos, os nossos pecados, a nossa miséria mais profunda do nosso ser, o nosso orgulho, a nossa ignorância, a nossa arrogância. A minha mãe, o meu pai não pode fazer isso por mim, eles não podem pagar o preço do meu pecado, porque quem pagou o preço do meu pecado já morreu na cruz, por mim, por você. Foi Jesus. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Agora cabe a nós fazer a vontade dele ou não. Porque toda vez que pecamos, e falo por mim, e falo por você, e falo por todo mundo, não tiro a minha vida da reta. Porque eu busco a Deus, justamente porque eu sou falha. Justamente porque eu sou humana, pecadora, e eu preciso dele todo dia. Eu preciso da misericórdia de Deus todo dia. Porque a cada dia é um novo recomeço de fazer diferente, de fazer melhor. Então, Deus, Jesus, pagou o preço, derramando sangue, dando a vida dele por nós. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou e nos deu a oportunidade da vida eterna. Vida em abundância não é vida material, materialista. Vida em abundância, que Jesus diz na Bíblia, é a vida eterna. E ele já nos deu. Porque aqui nós não vamos levar nada. Nada desse mundo. A casa, o carro que você tem, aquilo tudo que você tem, você não vai levar. Eu não vou levar. Somente as boas obras que você fez, que você vai levar. Aquilo que você fez de bom, você vai levar. Aquilo que você sentiu de bom, você vai levar. Quando você decidiu amar e perdoar, Deus viu. Quando foi difícil para você, quando foi difícil para você encarar um sofrimento, Deus viu. Ninguém precisa ver, mas Ele vê. Quando você fez o bem para aquela pessoa que estava necessitada, Deus viu. Você não precisa de plateia, você não precisa de aplausos. Você precisa do amor de Deus na sua vida, e que Ele te vê. Ele te vê. Quando você se sentia sozinha, sozinho, quem te viu? Deus. E pode ter certeza daquilo tudo que você fez de bom, a Bíblia diz também,
serei recompensado. Vós sereis recompensados. Mas aquilo que você fez de mal, da mesma proporção, será julgado. A vida, muitas vezes, pode parecer injusta, porque aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que é boa, ela é maltratada, ela é ignorada, ela é julgada, ela é deixada de lado. E aquela pessoa que faz o mal, que vive a vida errada, que faz mal com a gente, que é invejoso, que é invejosa, que é ciumenta, ciumenta, que é maldosa, maldoso, aquela pessoa que é ruim, que rouba, que mata, que maltrata, parece que vive a vida assim como se não houvesse amanhã e tá tudo bem. Não. Também vai ser julgado na hora ali, no seu julgamento individual. Como a gente colhe o que a gente planta. Sim, a gente colhe o que a gente planta, mas acima de tudo a gente tem que pensar no nosso julgamento. Mas não é fácil. Não é fácil, porque a gente é muito pequeno. A gente é muito miserável. Tudo que a gente faz tem consequência. Toda escolha tem consequência. Consequências ruins e consequências boas. Cabe a nós seguir o caminho que a gente quer. Deus dá essa liberdade. Ele dá a liberdade, mas Ele quer que a gente viva a vida por Ele, nele. Porque a liberdade do pecado, ela é falsa. Ela é enganadora. Quando a pessoa vive o pecado assim escandaloso, o pecado assim do mundo, quando a pessoa vive os vícios do mundo, quando a pessoa, sabe, peca sem cessar, sem se arrepender. Porque há o arrependimento, né? E o arrependimento é muito necessário para a salvação da alma. Mas quando a pessoa peca sem não tá nem aí, fazendo a vontade do demônio, ela acha que ela é livre, mas ela está numa prisão muito séria, numa prisão espiritual, uma prisão da carne, porque ela se torna refém do seu pecado, do vício. E ela não consegue, ela até consegue sair, mas ela luta. Então tem muita gente que está no vício da droga, no vício do álcool. E não só isso, no vício das festas, muitos jovens, no vício da sexualidade desregrada, da sexualidade desenfreada, aonde faz sexo com um, sexo com o outro, sexo com um, sexo com... e acha que tá tudo bem. Não. Isso traz uma carga tão negativa para a vida da pessoa, isso traz algo tão ruim, espiritualmente falando, mas a pessoa não enxerga, porque ela acha que tá tudo bem, porque ela tem a liberdade de fazer isso. Tem a liberdade de fazer isso. Tem, mas isso adoece a alma. Isso adoece o físico também. Quantas doenças as pessoas pegam? As pessoas estão morrendo muito cedo, porque não pensam no amanhã. Quantas doenças sexualmente transmitíveis as pessoas pegam por falta de noção. Não tá nem aí. Isso é muito ruim. A cultura da pegação sempre teve, mas é escandalosa. A coisa mais bonita que tem é a Bíblia dizendo aqui, você se casar, você se prometer para uma só pessoa. Sabe, esperar em Deus para viver aquilo santamente. O jovem não tá nem aí. E não só o jovem, hoje em dia não é só jovem, velho lá, vivendo uma vida totalmente desregrada, gente mais velha, idoso, vivendo uma vida totalmente errada e achando bonito. Não é bonito. E não é só questão de caráter, não é só questão de imagem.
que distorce a imagem, traz uma imagem ruim para a pessoa também. Mas também espiritualmente, acima de tudo, espiritualmente, isso afasta o ser humano de Deus. Isso vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando. A pessoa se afasta de Deus, porque Deus sempre está, Jesus sempre está de braços abertos, porque Jesus mora em nosso coração. Ele está no coração de toda criatura humana. Basta a gente buscá-lo, basta a gente querer encontrar ele. Mas a gente foge dele. Ele está todo dia esperando a gente. Todo dia ele está batendo na porta. Todo dia, gente. Todo dia. Eu sou uma jovem, eu tenho 25 anos. Mas eu tenho as minhas lutas. Eu tenho as minhas lutas. As minhas lutas internas, principalmente. Principalmente. Quem não tem? Que jovem que não tem? Que jovem cristão, principalmente, que não tem? Tem. Luto muito com ansiedade. Luto demais. Luto demais. Graças a Deus, eu superei muita coisa na minha vida, porque eu já tive depressão. E sei o quanto isso é horrível. Muitos anos atrás, quando eu era adolescente, tive depressão. Entrei numa depressão profunda. Durou meses. Mas foi a pior fase da minha vida. E foi ali, nessa depressão, nessa tristeza profunda, que eu não sabia o porquê, Deus me resgatou e eu conheci Jesus. Sabe? Eu comecei a ser mais fluente na minha vida espiritual, porque eu precisava muito dele, eu tinha sede dele. Mas antes eu não sabia. Antes eu não sabia. Eu vivia um vazio dentro de mim que ninguém preenchia. Nada no mundo preenchia. É Deus. Você que é jovem, que é adolescente, que é já adulto como eu, mas que está nessa luta da depressão, da ansiedade, esse vazio que você sente é falta. E só Jesus pode preencher. A droga não vai preencher. O álcool não vai preencher. Nem namoradinho não vai preencher. Ficante não vai preencher. Amizade não vai preencher nunca. Pessoas não vão preencher. O vazio que você tem aí dentro é só Ele. Só Jesus. E Ele vai preencher. Você pode ter certeza, porque Ele me preencheu. E Ele me preenche a cada dia. Mesmo eu sendo tão falha, mesmo eu sendo, poxa, eu sou humana. Mesmo eu tendo tantas coisas dentro de mim, tantos questionamentos, né? A gente quer, e quando a gente é novo, a gente quer saber, a gente tem ansiedade, a gente quer que as coisas funcionem da nossa maneira, mas não é assim. É da maneira como Deus quer. Seja feita a vontade de Deus, que Deus esteja no controle. Mas eu digo e repito, não. Nada vai preencher. É muito importante o amor de pai, o amor de mãe. E a gente deve amá-los a vida toda. O amor de irmão, de irmã, o amor de todo mundo. Mas nada vai preencher o seu coração. Não adianta. Né? Eu cheguei a tomar remédio, mas foi por uma semana, né? Receitada na época por uma médica. Mas aquilo me deixava mais fora da realidade ainda. A depressão, ela tira a gente da realidade. Eu tive depressão com 14 anos de idade. A depressão, ela tira a nossa realidade da nossa frente. Só quem tem depressão sabe o que eu tô falando. A gente vive uma tristeza profunda e a gente vive aqui dentro da nossa cabeça. É muito demoníaco. Eu tive isso por 5 meses. Mas eu busquei a Jesus. Eu me ajoelhei. Eu falei, mãe, eu preciso ir na igreja falar com o padre. Mãe, eu falava com a minha mãe, né? Que era a principal pessoa que sempre me apoiou. Meus irmãos também, meu pai também. Mas a pessoa que mais me apoiou foi minha mãe. Minha mãe me via triste. Eu ia na escola. Nesse período, eu não tava ali. Eu tava tirando nota muito baixa.
Eu tinha vontade de dormir na carteira, de fazer nada. Andava com as meninas, minhas amigas na época, no intervalo da escola, eu não tava ali. Eu tava viajando. A depressão, ela suga a alma. Aí você me pergunta, por que você teve depressão, Maria? Mas o que tinha de errado na sua vida? Não tinha nada errado. Mas os traumas que a gente carrega, né? Os traumas, uma hora eles afloram, né? E só Deus sabe explicar. Teve uma etapa nesse período antes de Jesus me curar, de Jesus me libertar. Que eu tava sozinha em casa, minha mãe não tava, eu sempre ficava atrás da minha mãe com medo dos meus próprios pensamentos. Porque vinham pensamentos de morte, né? E eu tava ali sozinha em casa, nesse dia não tinha ninguém, não tinha irmão, não tinha irmã, não tinha mãe, não tinha pai. Tava todo mundo trabalhando, estudando, enfim. E eu tava sozinha e eu estava na cozinha. Eu passei pela cozinha e vi uma faca em cima da mesa. E ali os pensamentos, né? Os pensamentos muito frequentes não paravam. E esses pensamentos, eles me diziam, pega aquela faca, se mata, corta seu pulso. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu tenho 14 anos de idade, eu tenho muita vida pela frente. Eu peguei a faca, gente. Eu peguei a faca, porque eu acredito que na época a gente não entendia muito, mas eu estava com depressão e síndrome do pânico, né? Porque eu tinha pânico de tudo. Eu tinha medo de sair na rua, uma coisa que era muito comum pra mim. Normal, como todo mundo. Mas é tipo assim, eu tava me isolando. Eu tinha muita insônia. É consequência da depressão. Mas eu acredito também que eu estava com síndrome do pânico. E peguei aquela faca e fui até a área. Saí da cozinha e fui até a área. E aquelas vozes diziam que eu não era pra mim estar aqui nesse mundo. Aquelas vozes me diziam, não era pra você ter nascido, você não era pra ter nascido, você não foi desejado, não era pra você ter nascido. Foi um erro. Pega essa faca e se mata. Gente, isso é o demônio. Mesmo sendo de igreja. Claro, oxe, quanto mais a pessoa é de fé, quanto mais a pessoa é cristã de Deus. Eu fui criada na igreja. Eu fiz a primeira comunhão com 13 anos de idade. Só fazia um ano que eu tinha feito a primeira comunhão. Eu ia na igreja. Quanto mais você é, mais ele vai tentar você. Mais ele vai tentar. Você tem que ser forte. Mas eu era uma menina. E minha mãe não estava ali comigo. Eu contei pra minha mãe depois. Ficou muito assustada, mas eu tive que contar. Eu não me cortei. Porque acontecia muito até na minha escola. De eu ver, assim, algumas meninas que andavam com blusas, né? Grandes, assim. Porque se cortava. Se mutilava, né? Se cortava. Eu nunca fiz isso. Por que as pessoas se cortavam? Por que os adolescentes entram em depressão? Por que, gente? Porque o demônio não quer que a pessoa viva. Porque ele tem uma história para cada um de nós. Porque ele tem uma vida extraordinária para cada um de nós. Porque ele tem bênção, bênção e bênção e bênção e bênção para cada um de nós. Ele não quer que o jovem seja de Deus. Ele não quer que o jovem viva por Deus e para Deus. Ele quer que o jovem se perca. Porque vinham, claro que eu larguei a faca, não terminei de contar, mas eu larguei a faca imediatamente e falei assim, eu sou filha do rei, eu sou filha de Jesus. Quem tá falando aqui é o demônio. Em nome de Jesus, saia da minha vida. Falei isso, joguei a faca longe. Mas, gente, foi muito sério, foi muito forte. Foi muito forte o que aconteceu comigo. Eu tô contando porque eu preciso contar. Porque é a realidade de muitos jovens, é a realidade de muitos jovens, é a realidade de muitos e muitos jovens. Hoje em dia, a depressão, a ansiedade, misericórdia. Na época já era forte, agora tá mais ainda.
Eu não tinha vício, graças a Deus, sempre fui muito ajuizada, não tinha nada disso. Mas o demônio se aproveita da nossa fragilidade humana, né? Como eu disse, desse vazio que muitas vezes a gente sente, de traumas passados, enfim, coisas. Ele aproveita de toda a brecha que a gente dá, ele aproveita de tudo. Porque ele é como um leão que nos ronda. E ele se aproveita demais do adolescente, ele se aproveita demais do jovem, ele se aproveita demais. Só que, infelizmente, tem jovens que não têm uma vivência cristã, que não têm uma vida na graça, que não têm ali pais que apoiam, né? Não tem uma mãe que apoia, não tem ninguém. Não tem um amigo, não tem um familiar, não tem um irmão, não tem ninguém, uma avó, um avô, não tem ninguém. E faz o quê? Muitas vezes se mata mesmo. Muitas vezes se afunda mesmo na depressão, né? Ou até mesmo na droga. Quem estava me atormentando, gente? Demônio. Demônios. Entendeu? Que queriam que eu fizesse muitas besteiras. Que queriam que eu vivesse uma vida totalmente errada. Né? Criando incertezas, criando dúvidas, criando inseguranças, medos, né? É isso que ele faz, ele quer afundar a gente na tristeza. Na tristeza, no medo, ele causa medo. Mas Deus nos liberta, Jesus nos liberta. E foi Jesus que me libertou. Foi Jesus que me curou. Porque eu fui atrás. Porque eu pedi para ele a cura. Eu pedi para ele a libertação. Eu pedi para ele. Né? Eu sou católica, então eu pedi a Jesus, né, diante ali quando eu ia comungar na Eucaristia, né, quando eu ia na igreja, e sozinha também comigo mesma, eu pedi a Jesus, falava com ele, a libertação da depressão, né, e ele me libertou, com certeza. Ninguém tá livre disso, porque muitas pessoas acham que a depressão ela é frescura, ela é falta de Deus. Não, gente, não é falta de Deus, não é. Como eu disse, quanto mais você busca a Deus, você quer buscar a Deus, mais você vai ser provado, você vai ser tentado, porque o demônio está com raiva, porque você está fazendo a vontade de Deus. Ele não quer que a gente faça a vontade de Deus. É mesmo? Ele não quer. Ele quer que a gente viva uma vida totalmente errada. Ele quer que a gente faça as coisas tudo errado. Ele quer que a gente peque, que a gente pire. Ele quer que a gente, né, viva a vida adoidado. Né? Porque a nossa liberdade está em Deus, como eu disse. A liberdade do mundo, ela é prisão. Ela aprisiona. A liberdade de Deus, não. Ela é verdadeira. A liberdade do mundo é falsa. Mas eu pedi a Deus, eu pedi a Jesus a libertação, ele me libertou. Eu lembro que uma vez também, eu pedi a minha mãe que me levasse até um padre. Depois, acredito até que depois desse episódio da faca, porque eu não conseguia dormir de tanto pensamento. E eu tava tendo insônia. Eu não conseguia me concentrar em nada, né? Focar na realidade. Vivia ali, ó, dentro da minha cabeça. E aí, eu pedi pra minha mãe que me levasse até um padre, que me levasse até uma tal igreja, que me levasse até uma paróquia. E pedi pra minha mãe, pedi pro meu pai, insistir mesmo, insistir. Daí minha mãe falou assim, não, se ela tá pedindo é porque ela precisa ir. Daí meu pai me levou de carro. Aí a gente foi. E quando cheguei lá, o padre tava na porta. Parecia que tava me esperando. Na época. Eu falei, padre, eu tô com depressão, acredito que eu tenho depressão, né? Eu não consigo dormir direito, eu não consigo dormir. Eu frequentemente vem pra mim muitos pensamentos acelerados. Não tô conseguindo focar na minha vida. Ele falou, tá bom, filho. Vem aqui que eu vou te fazer uma oração. Pois ele pediu pra mim me ajoelhar, ele colocou a mão na minha cabeça e começou ali a pedir e fazer uma oração ali em nome de Jesus, de cura, libertação, e com certeza eu fui curada.
E ele falou, toda vez que você for dormir, toda vez que esses pensamentos negativos, demoníacos, vierem na sua mente, você clama o nome de Jesus. E foi isso. Eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu senti a presença de Jesus naquele momento, pelas mãos do padre. Agradeci o padre. Falei para ele, Deus abençoe, agradeci e ele foi embora. Fui embora um pouco mais leve, né? Mas naquela mesma noite, quando eu fui dormir, naquela mesma noite, eu não conseguia dormir ainda. Fui dormir de madrugada, mas consegui dormir de madrugada. Lembro mais ou menos. E eu tive um sonho. Nesse sonho, que foi a minha completa libertação da depressão, né? Eu estava ali no sonho, tinha um baú e tinha uma chave na minha mão. Aquele baú estava aberto, né? E eu escutei uma voz muito forte dizendo assim, joga tudo aqui dentro desse baú, joga todos os seus pensamentos, as suas emoções de tristeza, joga tudo dentro desse baú. Joguei tudo ali dentro, né? No sonho. Ali foi tudo ali. E a voz dizia, que eu creio que foi Deus, tranca esse baú. Tranquei esse baú sumiu. E a voz dizia, joga a chave fora. Joguei a chave fora, gente. Quando eu joguei a chave fora, eu acordei. Eu acordei completamente diferente. Chorando muito. Eu acordei assustado, muito assustado, porque era uma menina. Porque foi muito real aquilo tudo. Eu acordei chorando. Eu acordei e depois daquele dia começou a renovar as minhas forças, começaram a renovar. Foi um processo. Não vou dizer que foi na hora, mas foi um processo, né? Eu comecei a sentir algo diferente. Foi a mão de Deus. Foi a libertação de Jesus. Com toda certeza. Eu fui liberta da depressão. Através de um sonho. Jesus me libertou. Pelas mãos sacerdotais do Padre. Jesus estava ali presente. Jesus estava ali. O Padre tocou minha cabeça, mas foi Jesus também que tocou. Ele me libertou. E ele quis me confirmar isso em sonho. Gente, é muito sério. Depressão é muito sério. Mas eu louvo e agradeço a Deus porque ele me libertou. Porque o que eu estava passando, eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para ninguém. Para ninguém. É muito ruim. É muito triste. Você não sabe o que você faz. Porque está na sua própria mente. Mas eu conto isso dizendo, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus só pode preencher o seu vazio se você quiser, se você querer. Você precisa buscar ele para se libertar, principalmente da depressão, da ansiedade, do vício, daquilo tudo que te aprisiona, da síndrome do pânico também, da insônia, né, das preocupações. Ele te ama e ele preenche, e ele cura, ele liberta, ele restaura. Somente ele. Né? E é isso. Eu vim aqui, né, ler uma passagem, mas também contar um pouco dessa parte da minha vida que com certeza eu não posso guardar só pra mim. Né? Eu tenho que divulgar, porque Jesus cura. Independente da sua religião, enfim, mas creia em Deus. Se você é evangélico ou católico, creia em Jesus. Né? Porque ele cura. Ele restaura. Ele liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Né? Jesus é o único caminho.
Não há outro Deus. Porque muitas vezes as pessoas correm atrás de dinheiro, colocando o dinheiro como um Deus. Não, gente. É Jesus. Nesse período também que eu estava pedindo a Deus a libertação, a Jesus a libertação, também clamei muito a intercessão de Maria, porque Maria é mãe de Deus, é mãe de Jesus, né? Pedi a ela a intercessão, sempre pedi a ela a intercessão para que me levasse até seu filho Jesus, e com certeza ela me escutou também. Ela me escutou e me levou até Jesus, né? Porque Jesus honra quem honra sua mãe. Não tá lá, né? Nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe. O 4º mandamento não é honrar pai e mãe. Claro que Jesus, sendo Deus, ele honra sua mãe, nós devemos honrá-la também, né? Mas enfim, eu pedi a intercessão de Maria também, né? Sempre. A intercessão dela foi necessária para minha vida, para minha conversão também, né? Porque depois da minha conversão, depois da minha libertação da depressão, eu comecei a ter mais vontade de viver as coisas de Deus, a ir na igreja, até tocar violão, comecei a tocar, e buscar mais a Deus, e também rezar o terço, né? Como eu sou católica, eu comecei a pegar firme ali na oração, ler a Bíblia, eu li a Bíblia todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu li a Bíblia todo dia, porque eu queria agradecer a Deus e buscar mais a Ele. E buscava, ia na missa, né? Comecei a ir mais, né? Buscar a Eucaristia e também no grupo de oração que eu ia muito na época. E buscar muito a Deus. E pedir a intercessão de Maria para que me levasse até seu filho Jesus. Né? Porque o terço, o rosário, eles são os mistérios de Jesus, né? A vida terrena de Jesus. Nós rezamos a Ave Maria, mas o terço, o rosário, é todas as etapas, né, da vida de Cristo aqui na Terra. Então é uma oração muito poderosa, porque ela abrange tudo. Tem o Pai Nosso, tudo, né? E comecei a rezar. E comecei a ler a Bíblia e comungar, né? Buscar a Eucaristia, o corpo de Cristo, cada vez mais. E é isso. Se você está vivendo uma vida de depressão, de ansiedade também, de síndrome do pânico, crê em Deus. Busque a Deus. Busque a libertação em Jesus, que Ele vai te libertar. Mas você precisa buscá-lo. Ele está na porta batendo. Mas você precisa ir ao encontro, porque Ele está de braços abertos. Basta a gente ir ao encontro dele, que com certeza Jesus não nega ninguém. Jesus ama. Mas Ele ama o pecador, mas o pecado não. O seu pecado Ele abomina. O seu pecado, o meu pecado, Ele abomina. Renuncie o pecado, a gente deve renunciar. Eu também sou pecador. Para amar a Deus cada vez mais, se aproximar mais de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade em Deus. Né? Viver os frutos da vida cristã, que é em Deus, que é em Jesus. Sem Jesus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. A gente só está nesse mundo por causa de Deus. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos deu a vida eterna. Aqui é tudo passageiro. Aqui tudo passa, gente. Aqui tudo passa. A gente não pode se prender a bem material. A gente não pode se prender a pessoas. A gente não pode se prender a coisas. A gente não pode se prender a expectativas. Não. A gente tem que se prender, né? Se agarrar mais em Deus. Porque aqui tudo passa. A gente precisa viver a nossa vida assim, ter a nossa estabilidade, ter os nossos sonhos. Porque Jesus também quer, Deus também quer que a gente viva os nossos sonhos aqui terrenos, na vida terrena. Mas não se prender a esse mundo, não se prender. Né? Vai buscar Deus, porque é Ele Ele basta. O mais importante é Jesus. Ele é o mais importante, Deus é o mais importante. Porque esse mundo passa, a gente vai morrer, não adianta. Todo mundo vai morrer, todo mundo. Vai virar pó. Mas depois, não é morreu e simplesmente morreu, acabou, não. Então é decisão nossa. A gente que decide se vai pro céu, se vai pro inferno, a gente que decide.
né? Deus não manda ninguém para o inferno, não. O próprio ser humano, a própria pessoa que se condena. Não é mesmo? Mas é isso. Deus abençoe a todos nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.